Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, vamos ler até o 11, amém? Você acompanha comigo esta leitura e vamos seguindo. Diz assim, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, diga comigo, esforço. Isso, olha que bacana, né? Esforço. Concentrando todos os seus esforços, olha, a gente vai chamar muita atenção sobre isso. Acrescentem a fé que vocês têm à virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, versículo 10, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Versículo 11, para encerrar, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que a gente possa refletir sobre esta mensagem. Pai maravilhoso, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, nessa noite de quarta-feira, para louvar o seu nome, para cultuar ao único digno de honra, glória e louvor. Abençoa, Deus, a cada um de nós, tirando de nós, ó Deus, todo o desgaste natural de um dia de trabalho, talvez para alguns de um dia de uma rotina cansativa demais, mas que o teu Espírito Santo venha com liberdade nas nossas vidas, Deus, transformar a cada um de nós, para que possamos compreender a tua vontade, para que possamos entender o que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Nos abençoe e nos renove, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O tema dessa noite é fortalecendo as bases para avançar. Esse é o tema que entrou aí no meu coração a respeito dessa mensagem. Pergunto para você nessa noite: você já pensou ou parou para pensar sobre o que é o reino de Deus? Pensa sobre isso. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? O que é esse reino tão maravilhoso que a Bíblia nos fala, que a Bíblia menciona, que Jesus está preparando para cada um de nós? O que será isso? Se a gente puder comparar com a nossa vida, será que é o que nós vivemos aqui nesta terra? Será que nós vamos passar as mesmas coisas que nós passamos aqui? Ou será algo diferente? Será algo transformador? Você já parou para pensar, por exemplo, quantas coisas acontecem à nossa volta? Quantas dificuldades nós enfrentamos? Quantas ações são feitas com o propósito de te parar, com o propósito de impedir que você avance, que você faça a vontade de Deus? Quantas coisas se levantam, sabe, contra nós, tentando nos paralisar, tentando nos bloquear? Pensa sobre isso. Se a gente puder entender, não interpretando que as coisas acontecem, por exemplo, por acaso, mas que tudo tem um propósito.
superiores aos anjos, mesmo nós, numa condição talvez econômica não tão grande assim, não somos ricos, amém? Tem algum rico aqui? Tirando a galera, mais idosa, que já trabalhou bastante, que hoje em dia já recebe, não precisa nem trabalhar, a galera aposentada, se pensa demais, É para quem trabalha em multinacional. Isso, é uma loucura, a relação é violenta, Então o que acontece? Deus tem um propósito de nos mostrar qual é o caminho que nós temos que seguir, porque Ele tem um desejo no coração, vou colocar dessa maneira, que a gente alcance esse reino que a gente fala, sabe? A vontade de Deus é que você se salve. Você acredita nisso? A vontade de Deus é que você leve para dentro da sua casa a salvação de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso, que Deus tem um propósito mesmo de salvar e abençoar outras pessoas também? Até de religiões diferentes, porque muitas das vezes podem estar enganadas, muitas das vezes podem estar aprisionadas, e o propósito de Deus não é que ninguém vá para o inferno. O propósito de Deus é que todos sejam salvos. E o propósito de Deus é tão grande, isso é verdade, porque a Bíblia fala sobre isso, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que ele deu para todas as pessoas, acessível a todas as pessoas, mas aqueles que alcançarão essas promessas são aqueles que creem, que acreditarem. E acreditar é você confiar, amém? Nós declaramos isso no louvor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, e tantos outros louvores que nós cantamos falando sobre isso, sobre a nossa confiança em Deus, sobre a nossa esperança em Deus. Então eu espero que você tenha no seu coração o propósito, o desejo de alcançar esse reino dos céus. Que você tenha no coração um entendimento, preste atenção nisso, um entendimento que muitas das coisas acontecem com o propósito de te parar, com o propósito de te bloquear, com o propósito de te impedir de ser abençoado, de avançar. E Deus, Ele vem em contrapartida, querendo justamente que você se mantenha neste caminho, e é o que Ele nos garante nesta passagem que nós vemos. Então, olha só, pensa assim comigo, vou falar para você pensar, para você não ficar tímido, o Nick está aí, você pode ficar constrangido, não vou falar, ficar constrangido por causa disso. Então, pensa no seu coração, olha só, Deus não quer que eu pare. Pensa no seu coração. Deus não quer que eu diminua o ritmo. Presta atenção nisso, olha só. Por mais que você já tenha uma idade avançada, aí, olha a dona Eunice, 50 aninhos, olha que benção. 50 aninhos há 20 anos atrás, 50 aninhos, algo assim do tipo. Menina nova ainda, Por mais que a gente tenha essa idade avançada, ou até mesmo o cansaço de um dia de trabalho estressante, Deus renova as nossas forças. Isaías fala que Ele dá força ao cansado. Ele renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. É igual eu, depois do dia de academia. Gente, eu fui na academia pela manhã, deixa eu compartilhar com vocês isso, que eu estou na derrota. Se eu parecia assim meio estranho, não é por outra coisa não, porque minhas pernas estão doendo. Hoje eu malhei as pernas para melhorar o meu condicionamento físico. Aí, está doendo, E olha, eu peguei 1 quilo era 10 quilos na perna, aquela cadeira extensora, sabe? Aí 10 quilos, me arrebentou. Aí veio uma menina, tinha até a minha idade, aí já botou 30 quilos. Eu fui embora da academia, envergonhado, humilhado, sabe? Eu fazendo 10 quilos, morrendo ali na série, e ela chega com 30. Gente, isso devia ser proibido, sabe? Devia ter faixas etárias, assim, olha só. Não fica do lado de fora, não, que você vai constranger a pessoa. Eu me senti constrangido, sabe? Aí eu estou aqui arrebentado. Mas graças a Deus, o meu coração, apesar da perna cansada, o meu coração está alegre. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus vivo que cuida de nós. Um Deus que nos ama. Gente, um Deus que
você estelita, que você almia, né? Ele não quer que a gente pare, pelo contrário, Ele quer que a gente continue crescendo, progredindo, avançando. Ele quer que você avance, que você seja ativo, olha, que você seja uma pessoa frutífera. Deus quer isso de nós. E Ele deixa para a gente nessa passagem 8 virtudes e características que todo cristão, independente do tempo de casa, isso não quer dizer muita coisa, né? A gente acha que, eu sou crente há 30 anos. Quer dizer nada. Se o coração não estiver na presença do Pai, vai para o inferno. Tempo de casa, tempo de igreja, não faz diferença. O que faz diferença é o acreditarmos, é o estarmos diante de Deus na dependência do Pai. E Ele nos passa aqui 8 virtudes que possibilitarão o nosso ingresso ao reino de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Então, vamos fortalecer as nossas bases para que possamos avançar. Versículo 3. No versículo 3, né, ele vem dizendo assim para a gente, Pedro vem falando para a gente, olha só, Pedro é o cara que andou com Jesus, né? Vamos respeitar a autoridade desse homem de Deus. E ele diz assim, olha, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aí eu estava analisando essa frase e me chamou a atenção o seguinte: foi pelo poder de Deus, foi através de Deus que Ele concedeu para a gente, que Ele nos deu um presente, que Ele nos capacitou, olha só. E esse poder que fala aqui, né, essa concessão de todas as coisas, é justamente para nos dar uma direção, para nos dar, sabe, um caminho. A gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? A gente sabe disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E a gente depende dele para chegar até Deus. Ele é o intermediário entre o homem e Deus, amém? Só que existem características e virtudes cristãs que todos nós precisamos ter como referência na nossa vida. Precisa estar no nosso coração e a gente não pode perder essas virtudes, a gente não pode deixar passar despercebido. Aí me chamou também a atenção, né, o sentido dessa palavra, a vida e a piedade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz, gente, olha só, ela diz o seguinte, que pelo poder de Deus, Deus tirou dele, sabe, virtudes, Deus tirou dele características e nos concedeu com o propósito de nos conduzir à vida. E essa vida, gente, não é uma vida aleatória, não é uma vida cantada por Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, vida leva. Não é essa vida, não é essa vida. Essa vida que Jesus nos concede, essa vida que Deus nos concede, é uma vida cheia de ânimo, é uma vida cheia de alegria. Esse poder que Deus nos concede é a capacidade, é a força, é o vigor para a gente criar coisas, desenvolver coisas e avançar. É esse poder que Deus nos dá para que a gente avance, mediante a qualquer circunstância à nossa volta. Amém? Você acredita nisso? Então, preste bastante atenção nisso, porque se a sua vida, né, não está tão animada assim, a gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Eu acho bacana um exemplo, eu vou compartilhar com você. Por exemplo, você vai numa consulta médica, você senta lá no médico, aí ele olha para você, você olha para ele, e aí ele vai te perguntar: o que te traz aqui? Né? O que você está sentindo? Como eu posso te ajudar? Aí o que você faz numa consulta médica? Você começa a expor o quê? Os seus problemas. O que você tem? Eu não estou falando de psicólogo não, gente. Estou falando de enfermidade, né? Do corpo. Psicologia já é um pouco diferente. Eu acho que nem todos passaram por isso, mas alguns já devem ter passado por um médico clínico ou um cardiologista. Doutor, eu estou com uma arritmia. Você fala isso? Arritmia? Duvido. Você fala assim: doutor, meu coração de vez em quando dá umas palpitadas, parece que vai sair para fora, né? Sair para dentro, que é
você tem que se conhecer, né? Eu estou com uma dor de barriga, sabe? Estou com dor de barriga, o negócio não está bem, né? Estou com uma vida de rei, né? Toda hora, no banheiro, complicado, vomito, é uma loucura. Aí ele já vai, olha, só uma virose, né? A maioria dizem isso, né? Uma virose. Também a Mandinha está doente, né? A Amanda está dói. E aí ela não pode vir, a Amanda Daniela não pode vir, está cuidando dela, né? Mas não é nada grave, é só uma irritação na pele, é algo bem tranquilo. E é algo visível, olha só, é algo visível. Então assim, você olha o médico, né? O médico olha e fala assim, não, isso aqui é isso, você passa o remédio, pronto, beleza. Agora, e quando a gente não vê? Porque questões espirituais, muitas das vezes, nós não vemos. Amém? Nós não vemos. Por exemplo, né, podem estar aqui à nossa volta seres espirituais e a gente não vê, a não ser que nos seja revelado, a não ser que Deus permita que a gente veja. Mas do contrário, a gente não consegue ver. Mas a todo momento a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor buscando uma brecha, uma falha para nos derrubar, para nos destruir, para nos impedir de avançar. Todo momento ele está buscando. E a gente tem uma passagem muito boa sobre Jó. Jó, gente, é um exemplo para a gente de como as coisas acontecem. E Jó, né, lá tranquilo na vida dele, cuidando das fazendas, e Deus vai conversando com Satanás e ele fala: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí Satanás fala: mas assim é mole, né? Pô, o Senhor dá tudo para ele tem casa, roupa lavada, comida, tem uma série de empregados, está tudo bem com ele. Assim é mole. Olha como é que Satanás conhecia Jó. E ele passeava de rodear a terra e tudo mais. Então Satanás ele está sempre buscando a todas as pessoas uma brecha, uma oportunidade para roubar das pessoas o ânimo, para roubar das pessoas o vigor, a força. Satanás às vezes levanta pessoas para nos paralisar, para nos impedir, nos afastar da presença de Deus. Às vezes acontece. Mas Deus, com toda a sua graça e amor sobre nós, Ele nos capacita, Ele nos renova, Ele nos fortalece para que a gente saia dessas ciladas. Você acredita nisso? O que seria de nós se não fosse Deus nos protegendo e nos livrando? O que seria de nós? Então, olha só, Deus ele tira dele para nos dar, mas tudo aquilo que ele nos dá, ele espera receber de volta. Reciprocidade, né? Não é interesse, gente, presta atenção, não é interesse. Deus ele não é um ser, interesseiro, que ele dá com uma mão e espera receber, não é isso. Mas a todos nós ele concede algo para que a gente venha fazer conforme a vontade dele, aqui nessa terra. Tem uma coisa que está aqui no versículo 3 que fala assim sobre piedade. Piedade, o significado dessa palavra é reverência. O significado dessa palavra, gente, piedade, está diretamente ligado à religião. Reverência, respeito, fidelidade a Deus e religiosidade. Esse é o significado dessa palavra. Então, olha só, Deus nos concede poder, Deus nos concede todas as coisas para que a gente seja conduzido a uma vida cheia de ânimo, cheia de reverência, uma vida cheia de respeito, para que sejamos capacitados com força e vigor para sermos fiéis a Deus, comprometidos com Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Versículo 4 diz assim: por meio delas, por meio dessas coisas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Gente, promessa é muito bom. Se você tem promessa na sua vida, se você já identificou, melhor dizendo,
Todos nós temos promessas. Mas se você já identificou as promessas de Deus na sua vida, você é abençoado. Porque você sabe o que Deus te prometeu e o que Ele está te sustentando, o que Ele está fazendo na sua vida. Para que por elas vocês se tornem comparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Aí vem o versículo 5, né? Que também me chamou muito a atenção, que diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, diga comigo, esforço. Quanto esforço você fez hoje? Você fez um esforço hoje? Gente, numa cadeira extensora, 10 quilos eu fiz um esforço violento. É impressionante, incrível. Um esforço, sabe, para fortalecer as musculaturas da coxa, porque meu joelho já está doendo. 110 quilos, pesa, né? Aí o joelho já começa a doer, aí tem que fazer fortalecimento das coxas para que pare essa dor. E foi um esforço muito grande fazer esse peso, né? Levantar esse peso. Mas a Bíblia fala aqui, olha só, de um esforço para acrescentar a fé. Gente, como é que pode isso? Que esforço é esse que acrescenta a fé? Pergunto a você nessa noite. Que esforço podemos fazer para acrescentar à nossa vida a fé? Isso aí. Se você não viu, eu vou te falar. É estar na presença de Deus, já é um esforço. Se manter na presença de Deus é um outro grande esforço. Porque, como a gente tem essa carne corruptível, né? Essa carne corrupta, então a todo momento nós nos desviamos ou corremos o risco de nos desviar. Mas a gente buscando o Senhor, a gente consegue aí reverter muita coisa na nossa vida. E no versículo 5, na versão Lara, eu não sei se a sua Bíblia é a versão Lara, você vai observar que a Bíblia diz o seguinte: concentrando, né, com diligência. Ele vai usar essa palavra diligência. E eu busquei o significado dessa palavra diligência, e é uma palavra grega, né? Na tradução aqui dela, eu acho que na pronúncia, melhor dizendo, dela, se não me falha a memória, é scold, é essa palavra grega, que tem o seguinte significado. Olha só, gente, presta atenção, olha para mim. Essa palavra diligência, essa questão de esforço, tem o seguinte significado. Quer dizer o seguinte: afobação, pressa, é diferente do que a gente vive no normal, né? Quer dizer também ansiedade em executar. Olha o significado dessa palavra diligência. E o contexto dessa frase que nós vamos ler por todo. Inquietação em promover. Já viu aquela pessoa inquieta? Então a Bíblia diz o seguinte: por causa disso, concentrando todos os seus esforços ou com diligência, acrescentem a fé que vocês têm a virtude. Ou seja, faça com pressa. Fique inquietado, sabe? Ou inquieto, desculpe, né? Fique ansioso, busque empenhar-se, tenha um interesse completo em quê? Em fazer a vontade, em realizar. Lembra que eu disse que era a questão de viver a vida, né? Com motivação, viver a vida com intensidade, não pela adrenalina de você pular de um prédio de 10 andares, porque existem jovens que fazem isso, e até alguns idosos também que fazem isso, né? De pegar uma onda de 60 metros, de 20 metros, aí aquela adrenalina, aquela arritmia, né? Aquela ansiedade. A Bíblia não está falando desses fenômenos naturais, a Bíblia está dizendo o seguinte: tenha pressa, tenha desejo, tenha fome, tenha vontade, sabe? De buscar a fé, de aumentar a fé, aquela vontade de se alimentar, aquela vontade de saciar a fome e sede. A gente canta, né? Canta isso, né? Eu tenho fome. Lembra disso? Fernanda Bruno cantava sobre isso. Eu tenho sede. Fala sobre isso. Muitos louvores falam sobre isso e passagens que falam sobre isso, dizendo que o cristão ele precisa ter o quê? Ansiedade, ele
precisa ter essa inquietação em promover, em acrescentar a fé à sua vida. Aí ele diz assim: acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Virtude. Eu peguei aqui, gente, o significado dessas palavras, que são esses 8 tópicos, que nós vamos falar agora de uma forma mais rápida. Por exemplo, fé, você sabe o que é fé, tá, né? Eu não vou nem entrar muito nesse contexto, mas o significado de fé que eu quero trazer para você é o seguinte: no Novo Testamento, fé é uma convicção que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Confiança e fervor relativo a Deus. Isso é fé. Quando as pessoas disserem para você assim: você não vai conseguir, aí você fala no seu coração: Deus me mostrou que eu vou conseguir sim. Deus falou e Ele é fiel para cumprir. Isso é o quê? É fé. Não. A Bíblia diz: Deus falou que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra de Deus está escrita sobre isso. Eu acredito na palavra de Deus. Isso é confiança e fervor. E se você acreditar, é você sair da sua zona de conforto e determinar: vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Ah, você não vai ter sucesso. Terei sucesso sim, porque Deus é comigo. E as portas se abrirão na minha vida, porque Deus vai à frente das minhas batalhas. Quantas pessoas foram diagnosticadas como essas terminais e se aproximaram de Deus, e clamaram a Deus e foram curadas? Amém? Você acredita nisso? E foram curadas para a glória de Deus. Por quê? Porque elas acreditaram, porque elas tiveram fé, elas confiaram. E gente, fé é tão tremendo, fé é um gatilho do sobrenatural de Deus tão tremendo, que Jesus, em certo momento da sua caminhada aqui na terra, ele se deparou com a realidade de um homem, sabe? De um homem, mas de um homem que não era judeu, de um homem, gente, que não se esperava ter fé. Ele era um centurião romano e estava, enviando pessoas até Jesus, dizendo para ele assim, para que ele desse uma ordem, para que ele, através de uma palavra, levasse a cura para o seu amigo, seu servo. E Jesus, impressionado, olha para ele assim e fala assim: nem em Israel se viu tamanha fé. Olha só, por isso que eu digo para você que, independente de tempo de casa, independente de que família você nasceu, se foi uma família cristã ou não, independente de todas essas coisas, se você ou qualquer outra pessoa acreditar com firmeza no seu coração, você pode ter certeza que os céus se abrirão e Deus abençoará a sua vida. E Deus vai fazer na sua vida, porque você deu esse gatilho para Deus, é a sua fé. E esse homem chegou ao ponto de falar: não, eu sei como é que funciona, eu dou ordens e as coisas acontecem. Com o Senhor é a mesma coisa. Se o Senhor fizer isso, ele ficará curado. E foi exatamente o que aconteceu. A fé nos impulsiona, gente, a sairmos da nossa zona de conforto, como aquela mulher condenada à morte, 12 anos padecendo de uma hemorragia, onde a medicina não tinha recursos para curar. Mas ela acreditou que se ela apenas tocasse no manto, na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Isso aconteceu. E tantos outros milagres que Jesus realizou através da fé das outras pessoas. Por isso, um dos principais e o ponto inicial para a gente começar essas virtudes e características do cristão é a fé. Como esse texto que nós lemos. Então lembre sempre disso. Por mais que as coisas aconteçam à sua volta, você tem que dar esse início de fé na sua vida, você tem que dar esse passo de fé na sua vida. Amém? Fé é a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. O
provedor e o doador da salvação através de Cristo Jesus. Segundo ponto que eu quero te falar nessa noite: virtude. Diga comigo: virtude. Virtude, gente, é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Pergunto para você: virtude está relacionado a quem? Externo ou interno? Quem domina o seu pensamento? Os seus sentimentos, o seu agir. A gente até tem louvores sobre isso. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Lembra disso? Espírito, quem agir lembra? Quem é mais novo já vai estar dando. Esse louvor fala sobre isso. Então preste atenção nisso. A virtude é justamente relacionada à sua maneira de pensar, à sua maneira de sentir e às suas atitudes. O cristão ele tem que estar muito atento também neste outro ponto. Meus irmãos, eu quero falar com vocês também do terceiro ponto, que está aqui, que nós devemos acrescentar à nossa vida, à nossa caminhada, e é justamente o conhecimento, que no grego é gnosis, que diz assim: conhecimento, que significa em geral, inteligência, entendimento sobre o que? A religião cristã. Conhecimento que está sendo dito aqui nessa passagem que nós vemos é o conhecimento, é a inteligência e o entendimento sobre a religião cristã. Você está entendendo isso, né? Então eu estou falando aqui sobre a Bíblia. É um conhecimento, gente, não superficial, mas é um conhecimento profundo. É um conhecimento perfeito, é um conhecimento amplo do que é o cristianismo. Você sabe o que é o cristianismo? Você tem esse conhecimento? Eu não estou falando para você dar aula, mas na sua vida, você sabe o que é isso? Qual foi a caminhada, qual foi o plano de Deus aqui nessa terra realizado por Jesus? Por exemplo, eu posso te adiantar uma coisa. Você vai observar em várias frases de Jesus que ele veio a esta terra para cumprir o propósito de Deus. Pai mandou, eu executei. Você consegue observar que Jesus, ele não agiu por conta própria. Não, Jesus não. Ele foi obediente. Jesus foi submisso. Por que a gente tem que ter um conhecimento sobre o cristianismo? Porque nós temos que ser um exemplo de Cristo. Então, se Cristo foi obediente, o cristão tem que ser o quê? Obediente. Se Cristo foi submisso, o cristão tem que ser o quê? Submisso. Diferente disso, está fora do cristianismo. Te falta conhecimento e inteligência. Amém? Gente, se nós tivéssemos conhecimento sobre inteligência e entendimento sobre essa religião que se chama cristianismo, né? Que são os ensinamentos e doutrinas de Cristo, muitas coisas seriam evitadas à nossa volta. Muitos problemas seriam evitados. E eu digo para os irmãos, eu comecei aqui na igreja, vai fazer 30 anos. Eu era novo, né? Começamos aqui, eu deveria ter o quê? Uns 10 anos, quase 10 anos. 9 anos de idade quando eu comecei. Muito menos peso, muito mais cabelo e cabeça. Era eu, pensa aí, né? Era eu no passado, começando aqui na caminhada. E com toda essa trajetória que eu tenho, esse tempo todo que eu tenho de igreja, eu acredito sinceramente que a igreja e o povo de Deus, ele tem que ser exemplo de comportamento bom, comportamento amável com as outras pessoas. Amém? Eu entendo que a igreja, que o cristão, ele não foi levantado por Deus para machucar outras pessoas, para ferir outras pessoas, para disputar cargos, disputar coisas terrenas. O cristão não foi chamado para isso. Então eu acredito numa igreja que é levantada para abençoar vidas, não para fazer o contrário. Talvez seja uma utopia da minha parte, talvez seja uma realidade inexistente, uma fantasia
de pensar, a sua maneira de pensar tem que ser do plano. A sua maneira de agir para tudo, gente. Se vocês observarem, a Bíblia tem sempre uma orientação do que fazer e como fazer. Cabe a nós realizar, amém? Cabe a nós realizar. Mas para a gente realizar, gente, a gente tem que ter esse terceiro tópico: conhecimento. Tem coisas que eu estou lendo a Bíblia, né? No plano de leitura da Bíblia, não sei se você está fazendo parte, mas já estamos aí há 166 dias lendo o Novo Testamento. Já li algumas vezes, né, em 40 dias, 80 dias, e dessa vez foi o plano de 181 dias lendo a Bíblia. E eu lendo a Bíblia, eu fico fascinado com coisas que eu fico assim, meu Deus, nossa, que bacana, que bom, olha, que palavra foi essa? Como é importante isso na minha vida? Sabe, eu fico lendo assim e fico admirado como Deus tem resposta para todas as coisas. Como a palavra de Deus nos encoraja a ter uma postura diferente. Postura diferente. Falando nisso, quarto tópico: domínio próprio. Gente, domínio próprio é incrível. Fala sério. A pessoa vem te tirar do sério e você mantém, ou às vezes você sai da graça. Quem já saiu da graça? Caraca, a honestidade foi boa, hein? Vou te falar. Porque a maioria das vezes tem aquela pessoa que mostra a aparência de santarrão. Esses são os mais perigosos, gente. Esses aí são os que eu mais tenho medo. Aquele que não. Esse aí eu tenho, sinceramente, eu tenho muito receio. Esse é o mais perigoso. É o que mostra, tenta mostrar uma coisa que é só aparência. De fato, se você for provar um pouquinho, vai ver que não é nada disso. Mas quando a pessoa é sincera e diz assim, não, eu já passei dos limites, e só a graça de Deus para não descer o couro. Aí, eu já passei dos limites, e só a graça de Deus para não descer o couro. Porque tem gente que tenta de todas as formas de tirar do sério. Mas aí você fica, Jesus, toma conta, Senhor. Segura essa seta do inimigo, Senhor. Ai, Deus. Dá vontade de te enganar. Isso acontece, gente. Aí vem aí, ó, domínio próprio. Domínio próprio, Tiago fala sobre refrear a língua. Gente, pelo amor de Deus, tem crente que nunca leu Tiago, senão não seria tão fofoqueiro. Gente, misericórdia. Se lesse Tiago, ia perceber, cara, que não chega nem na porta. Não chega nem na porta dos céus. O cara que faz, né, acusações. Se você for chegar em Êxodo 20, né, que está lá os 10 mandamentos, caramba, loucura. Então o que acontece? Voltando ao natural. Muitas das vezes, circunstâncias são colocadas nas nossas vidas para nos desviar do caminho. Aqueles 5 minutinhos que eu pego a Deus, Deus, me dá 5 minutinhos. Eu vou pegar essa pessoa agora, vou pegar ela hoje. Acontece. Isso é ver a natureza, gente. Isso é no passado. Graças a Deus, nenhum dos irmãos fazem isso. Amém? Nenhum dos irmãos fazem isso. Isso aí é ver a natureza. Isso está enterrado no passado. Está tranquilo? Graças a Deus, a gente está aqui sob controle. Beleza, brincadeira. Domínio próprio não é só pela agressividade. Domínio próprio também sobre outras tentações, né? Aquela moça bonita, né, que passa pela rua. Uma vez eu vi, gente, uma cena deplorável, né? O cara que quase não se aguentava em pé olhando para uma menininha. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é sua. Não dá certo. Eu estava na academia, né? Eu até pedi com a Daniela hoje. Eu falei, meu Deus, eu estava na academia e tinha umas meninas novas, né? Aí tu olha para um lado uma menina nova, tu olha para um lado outra menina. Eu falei, meu Deus, eu tenho que olhar para o teto. Eu tenho que ficar aqui malhando olhando para o teto. Eu vou ficar com torcicólogo. Mas é uma coisa, né, difícil. Aí ele fica assim na academia, né? Obrigado, Senhor. 2, 3, 4. Se concentra, né? Por quê? Porque a gente tem que impor limites. Senão a gente deixa a desejar. Amém? Então você tem que ter o domínio próprio. E domínio próprio é você justamente não olhar para essas direções. É simples, né? Tranquilo. Brincadeira. Eu falo simples, mas para alguns é um desafio, né? E domínio próprio, gente, não é só ato sexual, né? Existe também dinheiro, né? Oh, meu Deus. Caramba, sobrou 50 reais, olha que bênção, glória. Era a minha cesta básica, né? Maravilha. Algo do tipo. Aí vem o quinto tópico, que fala sobre perseverança, gente. Perseverança no grego, essa palavra indicando aqui em 2 Pedro,
capítulo 1, fala sobre estabilidade. Isso aqui é mais fácil, né, gente? Estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, é a característica de pessoa que não se desvia do seu propósito. Olha só, gente. Não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. A perseverança, ela está aliada à paciência, que para quem tem ansiedade é uma loucura, né? Paciência é uma doideira. Paciência, perseverança também está aliada à firmeza. Alguém pode te dizer, não, fica tranquilo. Não, isso não é pecado, não, é tranquilo. É só minha opinião, eu não estou fazendo fofoca, não, longe de mim. É só minha opinião. Eu vi um negocinho, né? Eu soube, deixa eu te contar. É só minha opinião. Isso não é errado, não. É errado, Deus. É errado. Então são essas coisas que Deus não nem fiz. Não, eu prefiro não saber. Não, deixa quieto. Existem coisas que a gente precisa entender qual é o nosso papel. Se somos líderes, né? Se somos responsáveis, nós temos que ter atitude. Por exemplo, um pai, uma mãe, que vê o filho andando com mais, né, companhias, vai deixar? Não, tá bom, tudo bem. Deixa no controle, ela que benção. Ah, mano baseado do lado do meu filho. Olha que lindo. Ih, apagou. Está errado, gente. Pai vai fazer o quê? Meu filho, se afasta dessa pessoa, né? Se afasta dessa pessoa. Se acontecer alguma coisa com ela, conta que é, quem vai pagar vai ser você. Não é verdade? Orientação. Então você se mantém o quê? Firme nos seus princípios. Não, a palavra de Deus diz isso, eu tenho que manter isso. Só que para isso, a gente precisa mesmo ter essa perseverança. Sétimo, para a gente ir caminhando para o encerramento. Fraternidade, gente. E o grego dessa palavra se chama Filadélfia. Essa palavra grega. Fraternidade, com significado de amor de irmãos ou irmãs. Amor fraterno. No Novo Testamento, o amor que cristãos cultivam uns pelos outros, como irmãos. Às vezes eu chego aqui, por exemplo, com a Dona Eunice. Dona Eunice, minha irmã. Aí o pessoal olha assim e fala assim, meu Deus, deve ser temporão, né? Porque ela com 70, ele com 39, né? A senhora tem quantos anos? Dona Eunice, não, deixa esquece. Aí, meu Deus, né? Caramba, olha, nem são parentes, são irmãos. Existem pessoas no mundo que às vezes não entendem, né? Por que chama de irmão? Vê, João, cabelo branco, meu irmão. Aí eu falo assim, meu irmão João, meu irmão Eunice. Meu Deus, mas o pai desse menino, né? Caramba, tem vários filhos, né? Por quê? Nossos irmãos em Cristo Jesus, isso aí. Não necessariamente irmãos de sangue, mas somos irmãos em Cristo Jesus, porque fazemos parte da mesma família de fé, a família do nosso Pai e nosso Deus, amém? Então é esse amor fraternal, é esse amor que tem respeito, né? E por último, gente, esse amor ágape. O significado em grego dessa palavra amor aqui no final dessa passagem é o amor ágape, é o amor fraterno, é o amor de irmão, é o amor de Deus por nós, é aquela boa vontade, benevolência que Deus tem por cada um de nós. Mas beleza. No versículo 5 nós vemos que nós temos que nos esforçar para aumentar a fé, o amor, a paciência, o domínio próprio, essas coisas todas. Mas como nós aumentamos isso? Qual é o segredo que a gente precisa saber, a inteligência que precisamos ter para nós aumentarmos isso? A Bíblia, como eu disse, a Bíblia é tremenda, gente. Ela faz a pergunta e ela responde. Ou você estiver tendo dúvida, você faz a pergunta e ela te responde. Aí para a gente dar trabalho, para a Ana Lu que está ali, para ela não dormir, né? Para ela ligar. E para você, abrir a sua Bíblia. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia, gente. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Vai lá para ver se você é bom de Bíblia. E vou te falar, ó. Se vocês participassem daquela vigília que tem aquela espada, né? Abre aí a passagem bíblica. Vocês já iam passar dificuldade.
Romanos 10, 17, gente. O que diz a palavra de Deus? Fala aí para mim. Assim a fé. Não, vamos ler tudo junto. E assim A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. presta atenção. A fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Ouvir jornal nacional? Ler as matérias do eixo, eu nem sei se existe mais, né? Ou então aquele jornalismo de meio-dia na Record, que é só morte, desgraça, roubo, né? Catástrofe, uma coisa loucura. Não, é ouvir a palavra de Cristo. Então a Bíblia te diz o seguinte: você vai aumentar a fé, você vai aumentar o domínio próprio, você vai aumentar, né, a piedade, a fraternidade, a perseverança, o conhecimento através da palavra de Cristo. Aonde você pode ler e entender, se te for revelado, ou você pode estudar mais a respeito. Foi como eu disse para vocês, a gente leu aí essa passagem e, como eu disse, às vezes a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o significado de cada palavra que eu passei aqui. Um deles, a fraternidade, que era a Filadélfia no grego. Então a gente precisa ter no coração o seguinte: para eu me aproximar mais de Deus, para eu ter uma relação de fé com Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Hoje, gente, temos muitas palavras de Deus espalhadas pelo YouTube. Tem muita coisa espalhada por aí e é algo que a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que no final dos tempos, muitos se levantariam para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Então toma muito cuidado quando te disserem assim: é permitido isso. Você pode fazer isso, porque Satanás fez da mesma maneira com Eva. Não foi bem assim que ele disse. Na verdade, ele quis dizer o contrário. Não foi? Lembra disso? Você não estava lá não, mas você leu a Bíblia, né? Você estava lá para ler. Ou quando Jesus foi tentado por Satanás, lembra? Que aí ele falou, né? Se quiseres, você pode transformar essa pedra em pão. Você tem poder para isso. Aí está escrito: nem só de pão vive o homem. Aí ele vem, Satanás vem. Satanás é muito inteligente, gente. Não podemos subestimá-lo. E ele diz: é verdade, mas está escrito também. Ele conhece a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia. Satanás conhece o comportamento humano. Ele só não acredita, ele só não crê, ele só não tem fé, porque o objetivo dele é outro. Mas ele conhece isso tudo. Então tome muito cuidado, né? Não estou aqui para te amedrontar, mas é para você entender e não subestimar quem está contra você, para que você não caia nas ciladas. Tem outra questão: como é que eu faço para aumentar a minha fé? Como é que eu faço para aumentar o meu relacionamento com Deus? Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz assim, ó: pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Pensem nas coisas do alto. Pensa aí, ó. Você amanhã está pensando o quê? Amanhã é que dia? 23? 23, quinta-feira, 24, sexta, 25 tem o quê? Vencimento do cartão de crédito. Ó. Já vai planejando. 25 cartão de crédito. Para quem tem cartão de crédito? Meu Deus, uma loucura. Dona Eunice, cartão da Dona Eunice vem 5 mil. Olha que loucura. Ó, cartão de crédito da Dona Eunice. Não estou falando daquele cartão de passe do ônibus, não. Não é esse não. É o outro. Né? Você sabe que mora no meu coração, né? Sabe disso? Certeza. Para a gente encerrar, gente, vamos entender o seguinte. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mateus 22, isso, 34. Versículo 34. Pausa para.
Isso, bacana, obrigado. Vamos de novo. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, Pai Jesus, misericórdia, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Memorizar todas as leis é algo difícil. Memorizar todas as coisas é difícil, mas Jesus tem uma sabedoria tremenda dos céus mesmo, de fechar e resumir dessa maneira: se amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós vamos querer fazer o quê? A vontade de Deus. Nós vamos querer nos aproximar de Deus. E da mesma forma como Jesus colocou o relacionamento de Deus em evidência, o relacionamento com as pessoas à nossa volta. Por isso que eu disse para você, né, que para mim, né, no meu entendimento, uma das primazias do Evangelho, né, é você amar e respeitar a outra pessoa. A base para mim é essa: amar e respeitar a outra pessoa. Porque quem ama não mata, quem ama não ofende, quem ama não machuca, quem ama não maltrata, quem ama acolhe, quem ama ajuda, quem ama socorre, quem ama tem empatia. Mas Jesus, sabendo que naquela época existia um sentimento de vingança muito grande, até porque também a Bíblia, isso no Antigo Testamento, muitos queriam um passaporte, um passe livre, para fazer, né, para melhor, se vingar de algumas situações. Isso no meu entendimento. Você pode ter o seu entendimento, respeito isso. Mas no meu entendimento, algumas pessoas, quando perguntaram a Jesus: até quando eu tenho que perdoar a pessoa pelos vacilos dela, pelo que ela fez comigo? E Jesus disse o seguinte: 70 vezes 7, vocês lembram disso? Porque talvez a intenção da outra pessoa, a Bíblia não esclarece, mas talvez a intenção da outra pessoa seja o quê? Até quando eu tenho que perdoar para depois ter que matar ela? Até quando eu tenho que perdoar para depois eu reagir? Mas se você observar, pelo certo, não seria tão necessário e importante existir o perdão se houvesse mais amor. Amém? Não precisaria. Não precisaria existir perdão se não houvesse transgressão. Não precisaria. Então, para você que é cristão, para mim que sou cristão, não se prenda tanto na questão do perdão. Se prenda mais em você amar a outra pessoa, em você fazer o bem, independente das coisas que vierem à sua volta. Você vai ler no Novo Testamento, em várias passagens: faça o bem. Ah, mas se fizerem mal comigo, retribua com o bem. Jesus disse: vire a outra face. Porque infelizmente, às vezes na nossa volta, na nossa sociedade, existem pessoas que ainda não entenderam essa questão, essa relação de amor. E existem 5 tópicos que eu anotei aqui, com base num autor de livro, que ele fala sobre a linguagem do amor. Olha só, a linguagem do amor. Como expressar um compromisso de amor, só que ele está relacionando esse livro ao cônjuge, né? Como expressar um compromisso de amor com o seu cônjuge. O autor é Gary Chapman, autor norte-americano e doutor de psicologia. Aí ele fala 5 coisas que são necessárias para você expressar amor. Vê se você expressa amor para Deus, com Deus, dessa maneira e com as pessoas da sua
casa na igreja, né? Tem muita gente que às vezes vem na igreja como se fosse um evento social, como se fosse um aniversário. Tem gente, às vezes, se o culto está acontecendo, a pessoa entra pelas portas, ai, mãe, tudo bem, linda? Te amo! A gente está aqui orando e a pessoa está nem aí, está nem aí. Aí já entra falando algo sem reverência, sem adoração, aí fica aí cumprimentando as pessoas durante o culto, durante às vezes um momento de oração. A gente tinha um diácono aqui que era bacana, né? Ele era idoso também, gente boa, o diácono Paulo. Ele já não está mais entre nós, já está esperando a gente já para partir para os céus. Mas o diácono Paulo era assim, quando tinha as pessoas que se exaltavam um pouquinho, aí ele shhh. Lembra disso? Lembra disso? Ele era assim, ele já era idoso. Eu acho que eu conheci o diácono Paulo, já era idoso. Então assim, ele ainda conheceu por muitos anos. Né? Acho que ele faleceu com 93 anos. Ó, poxa, estava competindo legal com o Matusalém. Mas gente boa, gente. Aí quando as pessoas passavam um pouquinho, se não parasse, ele ia lá, aquele jeitinho dele, né? Tudo começou. Você não viu que tudo começou? Mas, gente boa, muito agradável. Então, primeira coisa, tempo de qualidade. Você tem filhos? Dedique tempo de qualidade. Não é, tá, meu filho, ok, tá, o que foi? Deixa eu só mandar um Marcel. Não, tempo de qualidade. Se desprenda das outras coisas e se dedique. Então, quando você está aqui, ó, você tem uma oração. Você está aqui, gente, aproveita essas 1 hora, 2 horas, que talvez amanhã você não tenha. Você perdeu uma boa oportunidade. Segundo tópico, presentes. Ó, você quer agradar a sua esposa? Ó, a galera da esposa aí, ó. Tá? As esposas aí, ó. Ah, gente, ele fala o seguinte, ele fala no cônjuge, tá? Então assim, a mulher muitas das vezes fica deitando e enrolando, né? Mas é uma via de mão dupla. Faça o mesmo com o seu marido, né? Né? Vai rolar não, hein? Vai rolar não. Eu tentei, mas não vai rolar não. Aí beleza, vamos lá. Segundo, presentes. O que eu vou dar para Deus, gente? O que eu vou dar para Deus se Deus é dono do ouro e da prata? Fala sério. Dá o seu coração, a sua devoção, dá o seu louvor a Deus. Te garanto que Ele vai adorar mais do que dinheiro, ouro e prata. Sabe por quê? Porque Deus está sobre a terra buscando adoradores que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Deus não está preso a quanto você ganha, quantas posses você tem, se o teu carro é novo ou velho, se você tem bicicleta. Deus não está preso nisso. Deus quer mesmo o seu coração, a sua obediência. Deus quer o seu amor. Então, primeiro, dedique um tempo de qualidade. Segundo, presenteie ao Senhor com ofertas, presentes. Terceiro, gente, palavras de afirmação. Sabe, palavras boas, né? Agradáveis. Poxa, eu louvo a Deus, olha só. Eu louvo a Deus pela vida da dona Miss. Gente boa, né? Eu estou violento, né? Louvo a Deus pela vida da Monique. Louvo a Deus pela vida da Roberta, que chegou agora. Legal. Louvo a Deus. Louvo a vida da gente. Eu louvo a Deus pela vida do Almir. Olha só, fala sério. Caraca. Sem hipocrisia, sem falsidade. Ele me conhece e sabe que isso não existe. Não há. Não tem esse sentimento de falsidade. Não tem mesmo. Não adianta. Nem política. Vamos fazer uma média. Não existe. Não existe. Se for desrespeitoso, eu vou responder à altura. Não tem essa. Então, assim, louvo a Deus por ele. Louvo a Deus por você estar aqui nessa noite. Poxa, que bênção estar aqui com você nessa noite. Quarta-feira, a essa hora, e eu já passei das horas, vou tomar bronca. Mas não tem problema não, vamos lá. Quarta coisa para você expressar um compromisso de amor com outra pessoa. Toque físico, carinho, sabe? Aproximação. Poxa, como é que você está? Tudo bem? Ô, meu irmão, uma coisa aqui. Meu pai fala muito, você já deve ter escutado. Monique, você não conhece o pastor, em breve você vai conhecer, ele deve estar no gabinete. Mas, por exemplo, ele diz o seguinte, que o
o abraço tem poder de curar, sabe? Feridas da alma. Às vezes a pessoa, né? Você dá um abraço na pessoa, a pessoa, poxa, se sente bem, se sente alegre. E esse toque físico, gente, ele acabou por 2 anos nessa terra. Covid-19 nos afastou. Acabou de aquele medo, né? Não vou tocar não, porque pode passar doença, né? Acabou isso. Por 2 anos nós não tínhamos mais esses toques, cumprimentos, gestos. E aí, como é que você está? Tudo bem? Poxa, irmão. Deixa aberto, irmão. Nada, acabou. Então, assim, estabeleça isso. Por último, que toca? Atos de serviço. Para nós que somos maridos, né? Lavar a louça. Olha, gente. Ato de serviço, né? Ato de amor, gente. Fala sério. Você está ali lavando a louça. Quem lava a louça aí, irmão? Não, pode nem olhar, gente. Não quero olhar nem para fazer vergonha. Não pode levantar lá do mão, porque senão, se o cônjuge estiver presente, vai falar: mentira! Lava nada, mentiroso. Não, nada. Imagina João lavando a louça. Olha a cara do João. Olha lá. Duvido. Lava nada, rapaz. Não. Mas eu lavo. Eu lavo a louça, né? Eu boto roupa na máquina, eu tiro roupa da máquina, boto na corda e faço isso espontaneamente. Porque se eu não fizer espontaneamente, eu sou mandado. Entendeu? Vai fazer. Aí eu vou fazer. Então, para mim, gente, só precisa mandar uma vez. Nas outras eu já aprendo e crio como regra, padrão. Então tá bom, eu chego de lavar a louça. Quando eu vejo a louça, às vezes eu tenho que isso, né? Eu chego agora, por exemplo, vou chegar agora, vou jantar, vou fazer doce. Aí eu pergunto: pode ser para amanhã? Isso é para hoje, eu não quero lavar a louça. Essa é a realidade. Mas, aí ela fala: não, tem que ser agora. Eu vou só para o teu afim. Aí depois vou lá, lavar a louça. Não lavou direito. Ainda tem isso, tá sério, ainda tem pontuação. Brincadeira. Então vamos lá. 5 pontos para você expressar o seu compromisso com Deus. Dedique tempo de qualidade ao Senhor. Ofereça a Deus sacrifício de louvor e adoração. Palavras de enaltecimento, de engrandecimento ao Senhor. 4, toque físico, né? Às vezes, gente, toque físico, né? Você vai tocar em Jesus, mas através de socorrer outras pessoas, você faz isso com Jesus. 5, atos de serviço. Dedique-se ao serviço ao Senhor. Versículo 11, para a gente encerrar, diz assim: pois desta maneira, é lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Hoje eu tirei trabalho, né? Caraca, hoje foi tenso. Eu sei. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, é possível? É possível. São essas virtudes, 8 virtudes que eu passei para você nessa noite de quarta-feira. E eu sinceramente eu espero não só ajudar vocês, como ser ajudado, para que juntos nós cheguemos ao reino dos céus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu compromisso com as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui e pelo que o Senhor ainda vai realizar nas nossas vidas. Abençoa, Deus, o restante dessa semana. Abençoa, Deus, as nossas vidas e atividades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a palavra, que nós possamos entender cada palavra que o Senhor colocou no coração dela, que nada dele fala por ele mesmo, mas que é sido tudo. Ó Deus, nos leve para casa com a sua proteção. Faz com que nós possamos buscar cada dia mais imagem da tua palavra, que nós possamos sentir a necessidade de estar na presença do Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelo dia cansativo, mas é que nós carregamos. Obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos dado força para que nós possamos nessa luta do nosso dia a dia. Caminhamos na mesma da palavra, não queremos olhar para trás somente para Ti. Nos leve para nossos lares, nos livre de todo o mal desse caminho, que os homens sanguinários não estejam na nossa frente, que nós somos